Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Acho que Pessoal, eu tô só tentando arrumar minha tela aqui, porque eu tô pequenininho, aí na gravação sai todo mundo aqui que tá compartilhando a tela comigo, tá? Vou pedir para vocês que já estão chegando aí, ir ao chat lá e fazer aquele esqueminha que eu pedi para vocês lá, ó. Vou colocar aqui, ó, chamada no chat. Chamada no chat. Vai lá e põe o seu nome lá, por favor. Tentando achar aqui como é que eu faço para ficar grande essa... Ai, meu Deus. Enter full screen. Tá. Eu não sei o que eu aprontei aqui ontem no meu Zoom, que eu não consigo ficar na tela toda aqui. Na gravação vou sair pequeno também, a lousa vai sair pequena. Deixa eu ver aqui. Share screen. Ô, Mirella, deixa eu fazer porque eu mudo a câmera ali e vou na lousa. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Eu estava conseguindo usar o Zoom aqui com a minha tela grande, então na gravação saiu grande. Ontem, eu não sei o que eu fucei aqui. Speaker, viu? Uhum. E aí você clica na sua. Buga, né? Não tá indo? E se você aqui nas 3 pontinhos? Tem vídeo? Agora sim. Valeu, mesmo. Na gravação ontem eu fui olhar e saí pequenininho aqui. Eu falei, pô, tava bom assim. Tá, o primeiro ano é fera aqui. Os caras já estão quase todos. Falou, obrigado, minha. Pessoal, bom dia, tá? Para quem foi chegando aí, aquele esqueminha de colocar o nome no chat, tá bom? Hoje são 2 aulas, então eu vou tocar o barco aqui, a hora que encerrar essa, tá? Só lembrar que eu vou entrar exatamente no horário de início da segunda aula, que é 7h45, tudo bem? A gente vai terminar a aula 87 e fazer a aula 88. Pessoal, são aulas aí bem light, tá? Bem sossegadas. Peço a você aí que faça junto comigo aí na apostila, coloca a data na apostila e mais, tá? Se tiver dúvida, para aí, dá um alô aí no áudio aí, que a gente volta aqui e socorre, tudo bem? Vou fazer o seguinte, enquanto a galera tá acabando de... Deixa eu baixar o meu WhatsApp aqui, pera aí. Olha, está no Classroom. Por favor, entre no roteiro da aula. Tá? Tá. Pessoal, era a Iuna lá no WhatsApp. Alguém já socorreu ela lá. Tomara que ela consiga entrar dessa vez aqui. Então, eu tô indo para a lousa, tá bom? Tô indo para a lousa e vou ajustar a câmera aí. Aguenta aí. Vamos lá.
aqui, deixa eu ver. E exercício 6. Pessoal, eu não consegui ver se a Yuna já conseguiu entrar. Se alguém tiver em paralelo com o WhatsApp e puder socorrer ela. Ah, conseguiu? Consegui, obrigada, professor. Conseguiu? Glória a Deus, hein? Ó, amém. Pessoal, para quem chegou agora aí, tá? Eu já consegui ajustar a lousa. Põe o nome no chat, tá? Porque eu faço o registro da frequência por lá. Daí, vai lá na página 250, exercício 8, ok? Vamos fechar a aula 87 e fazer a 88. Então, manda bala aí. Deixa eu só encostar aqui. Licença, presbítero. Encostar aqui. Bora lá? Podemos iniciar aí? Tô vendo aqui 12, beleza, né? A galera já tá chegando aí. Então, vamos dar início aí que já são 7h07, tá, pessoal? Já quase uma boa porcentagem da aula aí já foi, né? Então, olha só. Sendo A 2,5, deixa eu anotando aqui. Sendo A 2,5, B 3,4, C 7,8, ele fala apresente A cartesiano B, cartesiano C. Beleza. Olha só. Para quem estava na aula passada, né, essa aula aqui é aquela aula de produto cartesiano, tá? Produto cartesiano é uma operação realizada aí entre conjuntos em que a gente constrói, no caso aqui vão ser ternas ordenadas, né? Quem que é esse A cartesiano B cartesiano C? Ele é o conjunto de trios de números do tipo A, B, C, certo? São ternas ordenadas, tá, pessoal? Pensa o seguinte aqui, já vou aproveitar que está na lousa os dois modos para você ver a diferença. Quando você escreve aqui, ó, usando chaves, tá? Você está indicando conjunto. Conjunto, não importa a ordem dos elementos que estão no conjunto. O conjunto não muda. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, ó, conjunto A é 2,5 ou conjunto A 5,2, tá? É a mesma coisa, não faz diferença, tudo bem? Agora, quando eu escrevo uma sequência ordenada, no caso aqui uma terna ordenada, né? São 3 números ordenados, eu represento aqui usando parênteses, daí a ordem é importante. Professor, o que isso quer dizer? Suponha que A, B e C sejam números diferentes, tá? Se você escrever isso aqui, ó, B, C, A, por exemplo, é uma coisa diferente dessa, tudo bem? Então, toma cuidado, por isso que o nome já diz, né? Terna ordenada, tá bom? E como é que vai ser essa terna ordenada agora aqui, professor? O primeiro elemento aqui pertence ao conjunto A, o segundo pertence ao conjunto B e o terceiro pertence ao conjunto C, certinho? Então, deixa eu ver aqui, para ficar bem organizado, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver a lousa aqui, vou fazer daqui para lá. Mas, olha só, tentem fazendo aí enquanto eu vou escrevendo aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar, tô olhando a tela, beleza? A, cartesiano B, cartesiano C, então vamos lá. Ó, então, para que fique organizado, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou olhando aqui no conjunto para preencher. Então, o primeiro conjunto, o primeiro terna ordenada que eu vou montar é usando os primeiros elementos. Então, 2, 3, 7. Certo? Ó, percebe que eu usei um elemento do A, um elemento do B e um elemento do C. Tudo bem? Ah, pessoal, na outra aula,
acredito que eu não tenha comentado sobre isso. Às vezes você vai ver aqui um conjunto aqui formado por pares ou ternas ordenadas, e você vê, aqui ele diferenciou com ponto e vírgula, aqui ele diferenciou com vírgula. Olha, eu nunca li nada a respeito de que isso seja algo muito relevante ou que tenha alguma importância, tá? Geralmente eu coloco aqui para distinguir elementos de um par ordenado ou de uma terna ordenada, ponto e vírgula. E para distinguir elementos de um conjunto, eu uso vírgula. Aqui, por exemplo, eu já pus ponto e vírgula, né? Já fiz uma forma que eu não estou acostumado, e aqui é ponto e vírgula, tá? Mas não faz diferença aí, bem? Então aqui, ó, 2, 3 e 7. O que eu vou fazer? Eu vou manter o 2 e o 3 e vou mudar o último elemento, tá vendo? Ó, era o 7, agora eu vou escolher o 8. Então, 2, 3 e 8. Certo? Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou continuar com o primeiro elemento aqui do A. Vou escolher o segundo do B. Então, 2, 4 e 7. Deixa eu ver aqui. 2, 4 e 7. Depois vou pegar 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. 2, 3, 7. 2, 3, 8. 2, 4, 7. 2, 4, 8. Agora eu vou mudar para o próximo elemento do A, o 5. E vou fazer tudo o que eu já havia feito. Ó, o que eu já havia feito. Então, 5, 3, 7, né? Com o segundo e terceiro elemento, né? 5, 3, 7. 5, 3, 8. 5, 3, 8. 5, 4, 7. 5, 4, 7. E 5, 4, 8. 5, 4, 8. Tá? Provavelmente esse aqui não é o melhor exercício aí para iniciar uma aula às 7 horas, né? A galera aí tá pegando no tranco ainda, né? Então, é um exercício aí que exige bastante atenção e organização na hora de escrever, para você não esquecer ninguém. Então, para saber se eu não esqueci ninguém, se eu não esqueci algum elemento, né? Eu costumo fazer o seguinte, quando você vai, eu uso um pouquinho de combinatória. Quando você for construir essas ternas aqui, você tem que pensar nas possibilidades que você tem. Então, para o elemento A, quantas possibilidades eu tenho? 2. Para o elemento B, quantas possibilidades eu tenho? 2. Para o elemento C, quantas possibilidades eu tenho? 2. Então, olha só, pessoal. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, são 8 ternas, tá? Então, eu vou conferir aqui se eu tenho 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esqueci nenhuma terna, tudo bem, pessoal? Não esqueci terna alguma, tá? Eu vou parar com essa mistura de linguagem lógica com português aqui. Ó, antes de eu prosseguir aí, eu quero saber se está tranquilo, se eu posso tocar o barco. Pode. A orelhinha aqui, esperando a dúvida. Tem dúvida? Não? Então, beleza. Ó, então agora a gente vai iniciar a aula 88, tá? Deixa eu vir na tela aqui. Na aula 88, que é a aula de relações. Então, eu vou pedir aí, enquanto eu vou limpando a lousa, para que você coloque a data de hoje aí na apostila, tudo bem? Coloca a data de hoje aí na parte superior aí da apostila. Vai lá. Nossa, parece que está saindo foco aqui. Pessoal, a imagem tá boa aí? Tá tranquilo? Tá visível? Deu uma embaçada. Ela dá, né?
Eu não sei. E depois eu vou tentar mexer, a hora que acabar essa aula, eu vou tentar ver se na configuração, se ela está ajustando o zoom sozinha, é para ela ficar travada. Parece que ela está dando uma embaçada mesmo, né? Olha lá. Oh, se eu ficar parado, ela fica boa. A hora que eu me mexo, ela mexe no foco lá. Não, eu vou tentar acertar no intervalo de uma para outra aí. Vou pedir para alguém ler o exercício 1 para a gente aí. Determine todas as relações de A igual a 0 em B igual a 5, 6 e 7. Ó, pessoal, olha só, tá? Você vai ver na prática aí o que são relações, tá? Eu vou resumir assim. Você tem uma relação aí de A em B, né? Você tem relações aí de A em B. Então, o que a gente faz? O produto cartesiano, né? O A cartesiano B, e todas as relações de A em B, elas são subconjuntos do A cartesiano B. Então, pera lá. Antes da gente fazer o exercício, que acho que é tranquilinho, você vai fazer tranquilamente, eu vou pedir, quem leu o enunciado aí, por favor, lê o tópico 1 e 2 do quadrinho pra gente, por favor. Ah, sério? Tá bom. Consideremos dois conjuntos, A e B, e o produto cartesiano, A cartesiano B, se R é um subconjunto de A cartesiano B, isto é, se R contido em A cartesiano B, dizemos que R é uma relação de A em B. 2. Uma relação de A em A é chamada relação em A ou relação sobre A. N... Sei. Cortou ou parou de ler mesmo? Parei de ler. Então vamos lá então. Ó, pessoal, na prática aqui, tá? A relação, tá? Relação é um subconjunto do produto cartesiano. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Quem é o conjunto A? Deixa eu pegar aqui da lousa para fazer rápido. Ele só tem o elemento 0. Quem é o conjunto B? O conjunto B tem os elementos, cadê? 5, 6 e 7. Tá? Então, ó, primeiro passo, tá? Eu vou fazer aqui o A cartesiano B. Tudo bem? A cartesiano B, pessoal, vai ser aquele conjunto dos pares ordenados em que o primeiro elemento, né, do par vem do A e o segundo vem do B. Então aqui, como no A só tem o 0, né, vai ficar 0 com 5, 0 com 6 e 0 com 7. Certo? Esse aqui, então, é o A cartesiano B. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever as relações de A em B. Vou colocar aqui, ó, relações de A em B. As relações, você vai ter que um conjunto, ele é relação de A em B, se ele é subconjunto desse A cartesiano B. Então, o que a gente vai fazer? Não sei se vocês se lembram, tá? De uma matéria aí chamada conjunto das partes, tá? Nós vamos pegar aqui todos os subconjuntos desse conjunto. Para a gente não esquecer elemento algum, eu vou organizar isso aqui para não perder ninguém. Então, eu vou começar assim, ó. Primeira relação, R1. Tá? R1, eu vou colocar o subconjunto que todo conjunto tem, que é o vazio. Tá? O vazio, pessoal, conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Tudo bem? Todo conjunto contém o vazio aqui. A relação 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar da 2 em diante, escolher de um em um elemento. Então aqui ficaria assim, ó, 0 com 5. A relação 3, vou pegar ali 0 com 6. Deixa eu ver, tá na lousa ainda? Tá. Relação 4, 0 com 7. Então aqui, olha, escrevi todos os subconjuntos que não têm elementos, né? Que é só esse cara aqui.
todos os subconjuntos que contêm um elemento, que são esses caras. E agora eu vou começar a enumerar os subconjuntos que têm 2 elementos daqueles 3. Tá? Pessoal, aqui tem 3 elementos, tá? 1, 2, 3, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o R5, vou pegar 0 com 5, 0 com 6. Opa! 0 com 5, 0 com 7. Aqui, vou pegar o 0 com 6 e 0 com 7. Ó, peguei, presta atenção, tá, pessoal? Peguei aqui todos os subconjuntos de A cartesiano B que contêm 2 elementos. E por fim, vou colocar aqui R8, eu vou pegar todos os subconjuntos que têm 3 elementos, ou seja, ele próprio. Então, 0 com 5, 0 com 6 e 0 com 7. Olha, pessoal, aqui tá, a gente já está usando algumas propriedades aí dos conjuntos que são muito importantes, tá? Então, a primeira era a seguinte, olha, o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. E todo conjunto, pessoal, todo conjunto está contido nele próprio. Tudo bem? Então percebe que o R8 é o próprio A cartesiano B. Vocês perceberam que aqui eu tenho 8 relações? No quadrinho aí, deixa eu arrumar um pouquinho a câmera para cá, para lá. Opa, vem. Aí. Ó, no quadrinho, você tem como, você vai ver ali a fórmula, né, no finalzinho da leitura ali da Iona, que permite a gente calcular a quantidade de relações de um conjunto em outro. Então a gente vai fazer assim, ó, primeiro, tá? Deixa eu... Alguém teve dúvida nisso? Não. Foi tranquilo? Foi. Então tá. Beleza. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Se eu quisesse saber, pessoal, olha, quantidade de relações de A em B, tá? Quero saber aí, eu tenho lá o conjunto A, um conjunto B, né? Vou colocar assim, o conjunto A tem M elementos, o conjunto B tem N elementos, tá? Então aqui esse hashtag aqui, tá? É número de elementos de A, M. Número de elementos de B, N. Ok? Então eu quero saber o seguinte, eu quero responder essa pergunta. Quantas relações eu tenho de A em B? Então a primeira pergunta que você tem que responder é a seguinte. Quantos elementos tem o A cartesiano B? Então primeira pergunta. Quantos elementos tem o A cartesiano B? O A cartesiano B, a gente viu ali fazendo o princípio multiplicativo, né, na combinatória, que é o produto da quantidade de elementos dos conjuntos ali. Então, no caso aqui, M vezes N. Pronto. M vezes N, tá? No exemplo anterior, o conjunto A tinha um elemento e o conjunto B tinha 3. Então, 1 vezes 3, 3, né? O A cartesiano B tinha 3 elementos. Agora, a segunda pergunta que eu vou responder, que é essa daqui, ó. Quantas relações existem de A em B? Vai ser 2 elevado a essa quantidade. Tá? Professor, por que 2? Você vai pensar assim, tá? É uma contagem na combinatória que a gente chama de contagem binária. Tá? Você tem 2 opções. Ou o elemento pertence ao conjunto ou não pertence. Tudo bem? Tem 2 opções. Então, para você saber quantas relações tem de A em B, você vai fazer 2 elevado a quantidade de elementos de A, quantidade de elementos de B. Então, por exemplo, no exercício 1, o conjunto A tinha um elemento. O conjunto B tinha 3 elementos. Então, eu sei que o A cartesiano B, ó, o A cartesiano B tinha 1 vezes 3, 3 elementos. O número de relações de A em B, tá? Vou colocar aqui conjunto das partes, tá? Geralmente nos materiais ele usa um P estiloso aqui, tá?
número de elementos aí do conjunto das partes de A em B vai ficar 2 elevado a 3, então 8, né? Viu que a gente tinha 8 relações de A em B, né? Tinha 8, porque relações de A em B, tá? Como eu havia dito na aula passada, pessoal, embora esse seja um tópico bem simplesinho, tá? Ele vai servir de suporte aí no estudo das funções. Então é importante que você domine aí completamente esses tópicos aí da aula 87 e 88, tá bom? Então, bora lá pro 2, então. Vamos ver se o pessoal já começou a acordar aí. É o 2 agora? É, né? 2. 2. Alguém pode ler para mim, por favor? Sabe-se que o número de elementos de um conjunto A é 3 e o número de elementos de um conjunto B é 4. Quantas relações de A em B existem? Vou colocar assim, quantas relações de A em B, tá? Então, na verdade, a quantidade de relações, tá, pessoal, é a quantidade de elementos do conjunto... Opa! Ô, Yuna, acho que você tá chiando aí, viu? Aí. Eu? Ah, já foi, agora desligou. Porque eu achei que era o meu microfone aqui, que tá toda hora Não, mas escapando. eu não tinha desligado, não era eu. Eita! Alguém tá dando choque aí, ó. Ó, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Ele quer saber a quantidade, deixa eu colocar aqui, ó. Quantidade de relações de A em B, tá? Então, na verdade, a gente vai resolver, né, o problema usando a ferramenta que eu havia acabado de falar para vocês. Então, a primeira pergunta que você responde, quantos elementos, se você quiser fazer assim, tá? Ó, quantos elementos tem o A cartesiano B? Quantos elementos tem o A cartesiano B? 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Certo? Aí você tem que responder a pergunta, né? Quantas relações você tem de A em B? Então é 2 elevado a... Por quê? 2, porque o elemento ele pode pertencer ou não ao subconjunto, tá? E relação de A em B é um subconjunto desse conjunto aqui, A cartesiano B. Então vai ficar 2 elevado a 12. Deixa eu pôr aqui, ó. 2 elevado a 12, tá? Esse aqui dá pra gente calcular, né, pessoal? 2 elevado a 10 é 1024. Então eu vou fazer assim, ó. 2 elevado a 10 é 1024, a 11, 2048 e a 12, 4096. 4096 aí relações. Gente, perceberam, né, que olha, o professor, mas nem são conjuntos muito grandes, né? Olha lá, o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B tem 4 elementos e a gente consegue aí entre aqueles dois caras mais de 4.000 relações. Então, quando aparecer probleminha aí para você descrever as relações, geralmente serão conjuntinhos aí com 1 e 2 elementos, pequenininhos iguais o que a gente fez aí anteriormente. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Então vamos lá. Sim. Vamos lá. Exercício 3 aí. Aquele voluntário leitor. Opa. Pode ler pra gente aí, por favor. Vamos lá. Alô, planeta Terra chamando. Tô aqui, professor. Eu vou ler porque ninguém se manifesta, né? Pode ler, vai lá, manda bala. Dados o conjunto A igual a 1, 2 e 3 e a seguinte relação em A igual a R igual a 2 e 1, 3 e 1 e 3 e 2, represente essa relação por diagrama de flechas. Valeu. Ó, obrigado aí, pessoal. Aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Então aqui ele deu o conjunto A, certo? E falou assim, olha, eu vou fornecer aqui uma relação em A. Né? Então, ele teve lá o A cartesiano A, certo?
pegou um subconjunto desse A cartesiano A, que é exatamente esse cara. E ele quer que a gente represente ele usando diagrama de flechas. Beleza? Então, olha só, pessoal. Como é relação em A, é de A em A. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar, olha só. Eu vou fazer de duas formas, tá? A segunda forma vai ser a econômica aí. Mas a primeira vai ser assim, olha. Eu tenho aqui um diagrama com conjunto A, elementos 1, 2, 3. Eu tenho aqui outro diagrama do conjunto A e os elementos 1, 2, 3. Então, como é que eu vou representar aqui essa relação? Então, ele fez assim, olha. Aqui, o primeiro elemento do par, ele é a partida da flecha. E esse 1 aqui, o segundo elemento, é onde a flecha atingiu. Então, o 2 atingiu o 1. O 2 atingiu o 1. O 3 atingiu o 1 também. Pessoal, olha só. Professor, é importante fazer a pontinha da flecha? Já já a gente vai estudar funções aí. É muito importante que a sua flechinha tenha ponta, tá? Porque senão você não vai saber se está indo ou voltando. Então, é importante isso sim, tá? E 3 vai em 2. Tá aqui, ó. 3 acerta 2. Certo? Então, aqui, pessoal, essa é uma forma de você apresentar essa relação aqui usando, olha, diagraminha de flecha, tá bom? Como é uma relação em A, ou seja, de A em A, você poderia ter feito isso num desenho só. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, o conjunto A, certo? Ó, os elementos 1, 2 e 3 e fazer o desenho. O mesmo desenho que eu fiz ali, não só porque ele é de A em A, você pode fazer isso, tá? Só que o que ele fez? 2 atirou no 1, então 2 atirou no 1, tá aqui. Depois, o 3 atirou no 1, 3 atirou no 1. Então vamos lá. E por fim, o 3 atirou no 2. Ok, pessoal? Essas duas são formas aí de você apresentar por diagraminha de flecha aí, essa relação dada aqui. Tudo bem? Certinho, pessoal? Acho que os caras estão acordando aqui, viu? Tá. Opa! Senta ali, Sérgio. Se quiser, tá fora da câmera. Olha lá. Você está se vendo ou vendo eles? Aqui, eu coloquei a câmera. Aqui eu tô vendo eles, ó. E aqui é o do notebook. Aí quando eu quero conversar com eles, eu sento aqui e ponho a câmera do notebook. Aqui eu deixei na lousa. É o primeiro ano. Só fera. Oi, primeiro ano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha lá, então, tem peso, ó. Quer ver? 21. Pessoal, quem chegou depois aí, colocou o nome no chat, né? Ah, é para colocar no chat? Então, peraí. Eu vou controlar a frequência pelo nome no chat. Então, quando você precisar marcar presença, eu só olho por lá. Beleza. Tá. Deixa eu ir lá, vamos ver aqui. Sérgio, agora começa a dança das salas, né? Pessoal, no item B aí, ele pede para que a gente faça essa relação. Vou jogar um inseticida aí nesse grupo aí. Pessoal, no item B, ele pede para a gente fazer gráfico cartesiano ortogonal. Beleza? Vamos lá então, ó. Deixa eu apagar aqui. Posso apagar? Bora, vamos lá. Vamos fechar aqui. Gráfico cartesiano ortogonal. A gente fez na aula 87 uma representação de produto cartesiano usando o plano cartesiano, né? Então agora a gente vai representar uma relação usando o plano cartesiano. No caso, pessoal, olha só. Tá lá o eixo X, né, das abscissas, eixo Y aqui das ordenadas, tá? E para representar essa relação, eu simplesmente vou apresentar as coordenadas fornecidas, né? Então aqui, olha, era um produto feito de 1, 2, 3 em 1, 2,
3. Quais coordenadas foram atingidas aqui? 2, 1. Então, ó, lembra, tá? Quando você tiver essa informação, deixa eu pegar aqui, ó. Pera lá. Ó, quando você tiver essa informação, nessa forma aqui de par ordenado, é só você lançar ela aqui no plano cartesiano. Então, 2 vai com 1, ó. O 2 vai com 1. O 3 vai com 1. O 3 vai com 1. E o 3 vai com o 2. Ó. O 3 vai com 2. Pessoal, só lembrando, tá? A primeira informação do par ordenado, ela tá andando aqui, olha, na horizontal, para frente ou para trás, né? Para frente ou para trás, para frente ou para trás. A segunda informação do par ordenado, ela está falando aqui da vertical, ou seja, para cima ou para baixo, né? Para cima ou para baixo, tá? Lembra disso aí. Olha, eu vou fazer o seguinte, porque o tempo aqui já tá para estourar, tá? 7h45 eu volto com vocês aqui. Eu vou encerrar. Vai dar o tempo aí de vocês conferirem os exercícios que vocês fizeram. 7h45 e ponto, eu dou play de novo aqui, tá bom? Eu já vou encerrar aqui e a gente volta às 7h45, hein? A hora, tá? Beleza, senhor. Falou! Eu vou perder o exercício.